Ferrugem asiática, oídio, mofo branco, essas e tantas outras doenças que acometem a cultura da soja. Quais são os grandes desafios do controle biológico? Para responder essas e outras questões, a gente recebe do nosso Coopert Biotalks de hoje o consultor de desenvolvimento de mercado da Coopert Brasil, Vinádio Lucas Bega. Seja muito bem-vindo. Olá, Renata. Um prazer estar aqui com você, ainda mais para tratar de um tema tão importante, né? Já tentar fazer esse link com a safra 23-24, já podemos começar as discussões agora. Exatamente, que já é o planejamento do produtor. E online aqui com a gente, Jaqueline Huzar Novakovski, professora e pesquisadora da Universidade de Passo Fundo. Seja muito bem-vinda, professora Jaqueline. Olá, Renata. Olá, Vinádio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre manejo de doenças. A gente tem vários desafios aí para inverno, então vai ser bem bacana aí o papo com vocês. Vinádio, para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar quais são os grandes resultados que vocês já observaram com a utilização de bioinsumos e que realmente tem feito a diferença ali na resposta realmente da cultura da soja. Perfeito, Renata. Hoje quando a gente fala de biológico, a gente trata tudo como um sistema, né, integrado, e que ele, na verdade, ele oferece sim uma proteção para a cultura em alvo, né? Por exemplo, vamos ter como base aqui a discussão a soja, mas que, na verdade, ele trabalha o sistema como um todo, né? Então, pensando inclusive nisso, nós, em parceria com a Universidade de Passo Fundo, né, através da figura da professora Jaqueline, tivemos, né, a oportunidade de montar o que a gente chama de Centro Tecnológico Coopert, né, dentro da área de pesquisa da Fazenda Escola da Universidade de Passo Fundo. E a partir desse centro tecnológico, né, nós vimos e estamos tendo, né, algumas experiências aí com biológicos, tanto em tratamento de semente, né, para a questão de proteção radicular das principais doenças aí, milho, soja e trigo, né, como também em questão de parte aérea, né? Então, tivemos um ano atípico, um ano onde no sul principalmente aí houve, né, localizados a falta d'água. Estamos aí passando agora por uma situação de mudança climática, né, onde talvez a situação se inverta, e vamos colocar novamente esses produtos à prova, né, mas os resultados são bastante promissores e a professora Jaqueline com certeza tem mais propriedade para comentar sobre eles. Pois é, Jaqueline, nos conte desses resultados que vocês já observaram e, de fato, como é que tem funcionado esse Centro Coopert aí em parceria com a universidade. Então, o centro ele foi idealizado, né, em conjunto com a equipe da Coopert, tem vários profissionais envolvidos. Nós temos, eu sou fitopatologista, né, cuidando da parte de doenças, mas nós também temos a parte de entomologia, né, que é responsável aí a professora Crislaine Suzana, que também cuida dessa parte. Mas falando em termos de doenças, nós conduzimos na passada ensaios com trigo, né, focando aí tratamentos de sementes, combinado com tratamentos em parte aérea, né, visando o controle principalmente de doenças, né? Mas nós já observamos vários resultados bem interessantes em termos de utilizar as ferramentas biológicas. E aí, né, na última safra com soja, nós continuamos os trabalhos também avaliando o tratamento de sementes e avaliando doenças em parte aérea. Falando um pouquinho sobre o trigo, né? Então, dos resultados que a gente obteve no CTK o ano passado, que foram bem surpreendentes. Nós tínhamos, então, tratamento de sementes sem aplicação, né, tanto de fungicida quanto inseticida. Tivemos um padrão químico e aí o padrão biológico, com bacilos e com tricoderma. E os resultados que nós obtivemos foi de um incremento de 25% na produtividade do trigo, o que para um cereal de inverno é muita coisa, né? Então, uma coisa bem surpreendente. E isso vai tanto em termos de melhoria do sistema radicular, melhor produção de biomassa de parte aérea, o que refletiu na produtividade, né? Então, a gente vê que as ferramentas biológicas, além de ter o efeito direto no controle de doenças, nós também temos visto outros efeitos na própria planta, na própria fisiologia, melhorando aí o desenvolvimento da planta, o que faz com que ela tolere melhor os estresses, e isso aí a gente tem visto um resultado na produtividade. Excelente, professora Jaqueline, aí um aumento muito significativo, 25% de produtividade, utilizando essencialmente o biológico. Então, muito bom esse resultado que você nos apresenta. Aí, falando com vocês, Vinádio, principalmente sobre a questão de que
Já há projeções muito interessantes de que iremos, você adiantou já aqui para nós, passar aí por outro fenômeno, né? Que é o fenômeno ali, o oposto de Laninha, é o Ninho. A gente já tem especialistas em clima já dando esse direcionamento, principalmente ali para o último trimestre desse ano de 2023. E aí vem a minha pergunta sobre quais tipos de doenças, né? Quais são, digamos, as mais suscetíveis que de repente o produtor, a produtora rural deve ficar mais atento já nesse momento, já pensando em futuro. Pois é, acho que pensando em sistema como um todo, conforme eu coloquei, né, o início do tratamento no biológico, por exemplo, né, ao se falar de mofo branco, né, esse ano, nos estados do sul e mais especificamente no Rio Grande do Sul, ao visitar alguns produtores até comentavam, né, que infelizmente não estava havendo mofo branco. Por quê? Porque o mofo branco normalmente está associado com anos de chuva, né? Então, e a falta da chuva, né, estava diminuindo ou minimizando o impacto do mofo branco. Para esse ano, né, havendo essa inversão, havendo essa questão aí comentada principalmente aí pelos climatologistas, se espera, né, um aumento na incidência, né, e na severidade da doença. E trabalhando em cima disso, uma vez que nós estamos conversando aqui sobre biológicos, né, nós temos o tricoderma, aí dentro da Koppert o tricodermil, que pode ser uma excelente opção para se trabalhar, inclusive agora, né, na pós-colheita da soja, onde que esses escleróides eles estão expostos, os escleróides, as estruturas pelas quais, né, o mofo branco permanece no local, para que nós possamos iniciar manejo, né, pensando em sistema integrado, da utilização do tricoderma para inviabilização, né, desses escleróides e diminuir, né, a incidência e a severidade dessa doença. Isso somente como exemplo, né? Talvez a professora ela tenha a capacidade de trazer outros exemplos aí para nós. Pode nos contar, então, professora, quais são esses complementos, né? E realmente você estando bem em loco na área muito afetada, que de fato foi o Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou nas últimas 3 safras, devido à grande, exaustiva e seca estiagem com o fenômeno Laninha, o que a gente deve ficar atento agora com essa mudança e com essa transformação de outro fenômeno? Eu diria que mofo branco é uma das principais doenças para estar se atentando para a próxima safra, né? Então a gente vem no Rio Grande do Sul de 3 safras bem secas, e isso às vezes o pessoal tem memória curta, né, que a gente fala. Então às vezes não teve a doença, acha que não tem o inóculo ainda, mas mofo branco é uma doença muito problemática porque o inóculo e sobrevive por vários anos, né? Então por mais que a gente não observou a doença em 2, 3 anos, o inóculo está lá. E mesmo essa condição mais seca proporcionou que ele não fosse degradado, né? Porque a atividade biológica talvez tenha sido até menor, enfim, no solo, mas o escleróide está lá, né? Então, eu gosto de dizer o seguinte, que manejo de mofo branco começa após a colheita da soja, é manejo de entre safra, né? A gente não pode esperar para a próxima cultura, para a cultura da soja vir, para a gente iniciar o manejo, né? Então, é agora no inverno que se inicia o manejo, mas a previsão é que se tenha condições muito favoráveis, né, de voltar a chover, de ter mais condição de umidade do solo, então isso vai ser muito favorável para o mofo. Além do mofo, ferrugem, né, eu diria que seriam umas doenças aí para a gente estar atentando, porque essa safra a gente não viu muita ferrugem no Rio Grande do Sul, mas se nós pegarmos, por exemplo, o Paraná, que eu visitei alguns produtores, a severidade de ferrugem foi muito alta. Foi casos assim que a gente não via há alguns anos, alta severidade, 70% aí de severidade, até mais em algumas áreas, né? Então, o inóculo está presente, né? E se a gente realmente não se atentar para as medidas de manejo integrado, nós vamos ter inóculo de ferrugem e é uma doença favorecida por molhamento foliar, né? Então, a partir do momento que nós temos condição de umidade, nós vamos observar também uma maior severidade de ferrugem. Mas eu gostaria de tentar até para o inverno já, né? A questão de giberela no trigo. Né, então, essa condição de chover também, né, bastante, e nos próximos meses está previsto, né, que vai ter uma maior umidade, mancha, ferrugem, giberela no trigo, né, então tem várias doenças aí que acabam sendo bem problemáticas numa condição de alto molhamento foliar, que tem umidade ali no solo também. Falando de solo um pouquinho mais, outras doenças que eu vejo que seriam potenciais para safra, Fusarium, é uma doença de solo, né? Então, a gente tem várias espécies de fusário e uma condição de maior umidade também é uma doença que poderia ser favorecida nessa próxima safra, no caso da soja daí.
Entendo. E aí, quais são os grandes desafios, quais são esses ensaios agora que vocês estão fazendo, professora, no intuito de trazer essas respostas bem importantes a campo, né? Como é o caso de que você falou de incremento de 25% de produtividade há pouco, né? Em relação ao trigo. O que a gente tem, por exemplo, também sendo feito nesse momento para a gente já vir com alguns resultados importantes e significativos já agora no futuro? Vamos pegar, por exemplo, o mofo, só para entender o contexto das doenças, né? Então, o mofo, ele é causado pelo fungo e ele tem uma estrutura de sobrevivência no solo que é o escleródio, né? Então, ele vai estar lá no campo. Quando nós utilizamos ferramentas biológicas, por exemplo, o tricoderma, né, ou bacilos, o intuito é atingir esse escleróide que está lá no solo e inviabilizar essa estrutura, né? Então, poderíamos fazer, por exemplo, uma aplicação de tricoderma pós-colheita de soja ou no perfilhamento da cultura de inverno, por exemplo, no perfilhamento da aveia, no perfilhamento do trigo, já vendo benefícios na prova de inverno, porque a gente sabe que já vai trazer ali uma melhoria, né, para a cultura de inverno, então é trabalhar com o sistema como um todo. E aí, até mesmo pré-semeadura de soja e, por que não, lá no vegetativo. Mas eu vejo que já começar com essas aplicações de agentes antagonistas vai auxiliar. Mas é importante lembrar que a gente tem que trabalhar com um sistema de produção, como o Vinagre destacou. Então, é uma boa palhada do solo, uma boa cobertura, o manejo de fertilidade do solo, né, calcário, trabalhar com uma boa adubação. E a questão de agentes biológicos vem para agregar, né, no sistema de produção, mas a gente precisa trabalhar de forma integrada. Muito bom você tocar nesses pontos que são primordiais também para uma boa safra para evitar doenças, né, Vinagre? Então, por exemplo, de evitar a compactação do solo, a questão de respeito ao vazio sanitário, ao ciclo produtivo ali mais adequado, a questão de rotação de culturas. Explica um pouco esses pontos que são fundamentais, que complementam, claro, a questão do controle biológico. São os pilares, né, do manejo integrado, tanto de pragas como de doenças, né? Se a gente pensar nos pilares, né, o manejo químico é um pilar, o manejo biológico ele é um pilar, esse manejo cultural, né, que é essa questão de manter restos culturais ou de se pensar, né, na produção de uma boa biomassa agora no inverno para que a gente utilize dessa biomassa na soja, a própria questão aí do próprio pouco revolvimento de solo ou nenhum revolvimento de solo, plantio no verde. Tudo isso vai impactar numa cultura mais responsiva, né, na questão também da incidência e severidade de algumas doenças, pragas também, né, então tudo isso é interligado. E, obviamente, né, vai favorecer também a microbiota de solo, vai favorecer também a própria utilização, né, das ferramentas biológicas que nós colocamos à disposição, né, e isso tudo integrado, né, com uma boa época de plantio, uma questão também de uma variedade bem escolhida, vai trazer para o produtor o resultado que se espera. Não é uma ferramenta específica ou não é um frasco, né, o que a gente coloca. É a integração disso tudo que traz o sucesso da atividade, né? Exatamente. Como é que a Koppert vem trabalhando em nível de disseminar ainda mais essas informações e estando ali bem próximo, lado a lado, ao produtor? Pois é, a Koppert hoje ela pensa, né, na verdade, em todos os desafios, né, que o agricultor enfrenta, desde lá do plantio, né, na verdade, desde o preparo de solo, né, para que a gente venha trabalhando com antecedência a própria situação do mofo branco, diminuição desses escleróides, trabalhando a qualidade do solo, colocando um fungo que é então antagonista, a gente consegue reduzir, por exemplo, fusariose, né, que tende a ser um problema aí no início da cultura, com a presença de chuva, né, invertendo algumas regiões que podem agora sofrer um pouco mais com a falta d'água, né, uma vez que seja o ninho, a gente vai trabalhando também doenças como a macrofomínia, né, ou outras doenças, isso tudo falando em tratamento de semente, próprio nematóides, né, que a gente é importante comentar, né, que também vem sendo disseminado no Brasil, aí hoje não existe uma área no Brasil que está livre de nematóides. Então, fazer um bom tratamento de semente, colocando um Bacillus amyloliquefaces, né, o próprio veraneio que a gente tem na linha aí, vai favorecer bastante essas condições, né, de incremento radicular e também da proteção dessa raiz para que a planta se desenvolva. Temos aí também o extrato de algas, né, no portfólio, o Ascophyllum nodoso, aí a base de Stingray, ou seja, uma gama de ferramentas bastante interessante, que isso, né, o produtor ele pode trabalhar com antecedência,
inclusive agora nas culturas de inverno, para que ele vá favorecendo o ambiente, para que esse ambiente vá retornando ou trazendo um equilíbrio, né, que a gente espera para se colocar a cultura principal, no caso a soja. E ainda, né, daí se seguem as questões da proteção de cultivos, né, falando aí inclusive de doenças de parte aérea, nós temos no sistema aí o Bacillus púmilis, né, o que é o Caravan, que hoje ele trabalha a exemplo do Bacillus amiloliquefaces, só que oferecendo uma proteção de parte aérea, formando um biofilme na planta e induzindo a planta uma resposta imune, né, na verdade, trazendo ali uma indução de resistência. E passando por todas as fases da cultura, a gente vai ter uma ferramenta biológica adequada para indicar. E também sobre as pragas, né? E algumas pragas que estão associadas ou não à doença, como é o caso da cigarrinha no milho, né? E outras pragas aí que também vão acometer na soja, né? Então, temos importantes ferramentas e colocadas no momento certo, né? Junto já do manejo que o produtor faz, às vezes já da ferramenta química adotada, vai ser o que vai trazer a rentabilidade para o sistema do produtor, né? Com certeza que é pensando também na renda, né, nessa rentabilidade do produtor, fazendo toda essa coerência, esse sistema equilibrado, que é o grande ponto que é a defesa do controle biológico, o manejo integrado, não? Exato. Eu assisti alguns episódios anteriores, né? E eu me lembro do Sérgio Abud falando não é coisa de bicho grilo, né? Que ele trouxe para nós aí. Foi. Um comentário bastante interessante. E é realmente nessa ordem, né? É uma ferramenta rentável, né? Isso é importante que se coloque. Então, ele pode ser, na verdade, uma diferenciação, se você está falando, por exemplo, no trigo, uma diferenciação de 25%, né, de incremento produtivo, é a diferença entre o insucesso e o sucesso, né, na minha opinião. Então, uma vez aí que as ferramentas químicas, por exemplo, né, vem selecionando algumas pragas, selecionando resistência no ambiente, né, e reduzindo a sua eficácia, colocar o biológico passou, na verdade, a ser necessário, né, e não uma opção do produtor para que ele consiga alcançar a rentabilidade que ele espera. É o que a gente tem, inclusive num episódio recente aqui com a CropLife Brasil, mostrando toda a nova forma de regulamentação também do setor, o que vai ainda favorecer a ter mais celeridade ali no registro, nos processos, o que é extremamente importante também. E isso vem graças à pesquisa, né? A essa parceria também que existe junto à universidade ali também no Sul e mostrando toda essa coerência e essas respostas, o que a ciência ela traz de resultados. E ainda você enxerga, Jaqueline, professora, quais são ainda os desafios, né? Porque hoje a gente já tem, eu vejo uma virada de página no controle biológico. Hoje está em alta, em relevância, tem os resultados, os produtores querem usar. A gente vê esses números por meio da CropLife de grande aumento, incremento, safra após safra, um mercado hoje que já é bilionário, ou seja, então tem significado e tem tido respostas coerentes aí por meio dos usos, né? Mas ainda a gente sabe que quanto maior é o mercado, é maior o desafio também. Hoje, quais são, né, esses pontos assim prioritários que vocês têm trabalhado dentro da universidade? Eu acho que a própria conscientização, né, do produtor, de uma forma geral, porque se fala muito em biológico, mas se tem muitas dúvidas a respeito do biológico ainda, em termos de posicionamento, em termos de uso, em termos de compatibilidade. Então, o pessoal ainda sabe muito pouco. Então, é questão de a gente trazer mais e estar conscientizando técnicos de campo, ou mesmo os produtores, porque às vezes até algumas pessoas têm um certo preconceito, né, porque que nem foi falado ali bicho grilo, então traz muito da questão de biologia, né, a gente da agronomia ali às vezes não se bate muito bem, né, então não é esse o intuito, né, então realmente a gente está trabalhando isso e está divulgando mais a respeito de como que age, como aplicar e tudo mais. Mas eu vejo alguns desafios em termos, por exemplo, tecnologia de aplicação, é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais em nível de ponta, né, lá dos produtos biológicos, porque a gente tem diferentes produtos, tem diferentes formulações, com o que se pode misturar, com o que não pode, né? Então, esse tipo de informação é muito relativa de produto para produto, se vai fazer um TS, se vai fazer aplicação no suco, se vai fazer aplicação aérea. Mas uma das coisas que eu gosto de trazer quando pergunta assim, qual produto aplicar ou como aplicar, qual é o alvo, né? O que a gente vai trabalhar? Qual seria o principal fator limitante do sistema de produção para uma determinada região? Porque a gente não pode generalizar, né? Cada região, cada produtor acaba tendo especificidades. Então, eu acho que é trabalhar em loco,
né, esses casos aí e integrar o máximo de ferramentas que puderem ser inseridas aí no manejo de doenças. Perfeito, excelente. E para você, Vinad, o que você vê como pontos prioritários e, claro, também respondendo como consultora aí de desenvolvimento de mercado da Coopert? Concordo plenamente com a professora. Eu acho que essa questão da informação, próprio programa, né, que aqui estamos inseridos, né, hoje como convidados, ajuda nessa situação. Temos que estar presente não só, né, junto do produtor rural, mas também com a sociedade como um todo, e essa informação ficando, né, disponível a todos, penso que é por aí o caminho. E a própria questão, né, levantada pela professora, que hoje dentro do biológico é realmente 9 a cada 10 perguntas que nós temos quando estamos no campo é a questão se é compatível ou se não é com aquela ferramenta que o produtor está adotando, né? E em cima disso, por exemplo, né, dentro da Coopert a gente se adiantou nesse processo e conseguimos até com a ajuda aí do pessoal da pesquisa e desenvolvimento criar um aplicativo que é um aplicativo de compatibilidade, onde que nós já conseguimos, né, fazer um compilado dos resultados que nós temos, né, da ferramenta biológica com a ferramenta química ou da biológica A com a biológica B e trazer, né, para o produtor se isso é disponível, se é possível, né, e se é compatível a ferramenta que ele está pensando ou a mistura dessas ferramentas. Então, inclusive, né, convido aí a todos a baixarem o aplicativo, chama Coopert Compatibilidade, está disponível nas lojas aí de aplicativos, né, e que vocês podem estar, inclusive, utilizando, né, para adotar como estratégia, né, da pré-plantio aí do que vão ser utilizados, das ferramentas que vocês vão combinar a campo, né. Perfeito, Vinad. Essa tecnologia também é um grande, digamos, uma grande questão, né, dos produtores, como aplicar, quando aplicar, o quanto aplicar, ainda tem essa dúvida bastante corriqueira? Também. Sim, a questão de melhor horário de aplicação, né, enfim, isso é bastante corriqueiro e que nós, né, como indústria, também como Coopert, tentamos responder trazendo uma formulação melhor, né, trazendo inovações dentro, não só, né, oferecendo um melhor agente biológico, mas também uma formulação adequada para que se encaixe, né, dentro da realidade do produtor, né, então, obviamente, respeitando os horários, respeitando as condições melhor, né, para que o biológico desempenhe, tudo isso somado é o que vai trazer também a melhor resposta do biológico, né, podendo chegar aí até, no caso aí do trigo, a 25% de diferenciação, né? Sim, bastante importante. Resultado incrível e realmente um grande exemplo aí para ser divulgado. Agradeço muito a vocês, muitíssimo obrigada, professora e pesquisadora da Universidade de Passo Fundo, Jaqueline, mais uma vez aí agradecemos a sua presença. Obrigada, viu? Obrigada, Renata. Obrigada, Vinad. Eu que agradeço. Fico super feliz aí pela contribuição. Obrigada. E obrigada a você também, Vinad, por estar aqui ao vivo com a gente, em loco aqui, com a presença física, né, mostrando e falando sobre todo o trabalho como consultor de desenvolvimento de mercado, como indústria e as principais diretrizes hoje que a gente tem para os nossos produtores rurais. Eu que agradeço e contem conosco, né? Espero em breve voltar novamente aí para trazer uma nova discussão. Obrigada, sejam sempre bem-vindos e esse foi mais um episódio Coopert Biotalks. Até o nosso próximo encontro.